A paz do Senhor, acadêmicos da Assembleia de Deus de Campo Grande, da classe Maravilha, Maravilha de Sião, professores e professoras da EBD. Em conformidade com o nosso pastor, nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gesiel de Menezes Cruz, estão mais uma vez nessa, nessa sequência de temas que tem como a temática, a temática desse trimestre, terceiro trimestre, que diz assim: a relevância da igreja e sua essência e missão, reafirmando os fundamentos e a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Tem como comentarista, né, até o meu xará, o pastor Josué Rodrigues. Mas em apreço, nós vamos estar redarguindo professores acadêmicos da Assembleia de Deus em Campo Grande, da classe Maravilhas de Sião, em apreço, a lição 10 desse trimestre. E eu coloquei aqui numa notinha de rodapé, ok? Porque o conhecimento aproxima o homem de Deus. O conhecimento sempre vai aproximar o homem de Deus. Tem assim, a lição 10 em apreço, que vai ser lecionada essa lição pelos professores e professoras da classe Maravilha de Sião em suas congregações e até mesmo na matriz, vai ser no dia 8 de setembro, essa lição 10. Essa aula é uma aula de preparação, tá? Fomos orientados pela nossa equipe pedagógica da EBD, tá? No Departamento de Educação Cristã da Igreja, para lecionarmos as lições em apreço. E a lição em apreço é a lição 10, que vai falar a importância ou relevância da igreja na sociedade e a sua importante função social em todos os seus artelhos ali, dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade pós-moderna, na igreja pós-moderna, dentro de departamentos, na função que você foi chamado como professor, em redarguir, em buscar, em orar junto com o seu aluno. Isso é a importância da igreja na sociedade e sua importante função social. É a função social da igreja que levou a igreja a crescer desde a época da igreja apostólica. Foi a função social. A administração dá o nome de administração eclesiástica, tá? E dentro dos artelhos de uma matéria muito importante, que é a missiologia, a administração eclesiástica, vai estar pautada esta lição nisso, sociologia da religião, a antropologia cultural, quem é o homem para poder ser ajudado, conhecer os artelhos do homem, da sua sociedade, tá, em que você vive, do bairro que está em volta da sua congregação, professor, fazer uma pesquisa de campo para ver qual é o tipo de, de pessoas que está naquela sociedade que você vai alcançar através da sua função social, principalmente no ensino da palavra de Deus. Perfeito? Tem como texto áureo esta lição, mas antes disso, eu senti muita vontade de fazer uma oração, porque muita oração, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Vamos levar o nosso pensamento, professores e professoras da classe Maravilha de Sião, porque é uma grande necessidade de nós nos revertirmos do poder de Deus. Temos o conhecimento, mas precisamos do poder de Deus para lecionar, para, sabe, ter essa importante, se projetar na importância da nossa função na sociedade agora pós-moderna e na igreja pós-moderna. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é o Senhor que habita entre os querubins,
O teu trono, ele é um trono de glória. A sua benignidade, ela permanece para sempre, Deus. Nós estamos, meu Pai, como igreja santa, como povo eleito, meu Pai. Precisamos mais uma vez que o Senhor venha no plano vertical, de cima para baixo, envolver todo o corpo docente, todo o corpo discente, meu Pai, neste momento, meu Pai, a qual o Senhor está debruçado dos céus, meu Pai, para ouvir a voz, meu Pai, dos teus servos neste lugar, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, cada congregação, Senhor, ajuda cada professor, professora, aluno, meu Pai, dessa tão grande, meu Pai, dessa tão grande e importante, meu Pai, chamada, meu Pai, ministerial, que é a igreja, que somos nós, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, dentro, meu Pai, no contexto social e no contexto espiritual. Nos envolva com teu espírito, meu Pai, para que possamos, no contexto social, meu Pai, abranger a nossa função como professores, como os, meu Pai, pedagogo da tua palavra, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, em o nome de Jesus. Isso, o texto áureo. Toda a alma, esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não há venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, tudo vem de Deus. Nós sabemos, né? Até mesmo vai vir a introdução, mas eu posso dar e dar um pouco, que Deus fez os anjos, num dado momento Deus fez os anjos, mas Deus fez os anjos, ok? Com hierarquia, principados e potestades, só para os irmãos entenderem. Tá? O céu é bem organizado no seu contexto social, social sim, no céu. Tá? A sociedade, um morador do céu, tinha sua organização, os anjos têm a sua organização, até mesmo no céu, e obedecem diretamente. Um exemplo é, os principados, são príncipes e principais. Uns ministram diante do trono de Deus, não é verdade? Que é o Gabriel, que é o mensageiro. Outros são o guarda de Israel, são guerreiros, estão lá em Israel protegendo Israel. Mas só que esses principados, eles, eles coordenam, ou seja, estão acima, tá? São os principais acima das potestades. Eles coordenam as potestades. As potestades estão debaixo também de uma ordenação, tá? Debaixo de uma liderança. E os príncipes, como Gabriel, como Miguel, o príncipe mensageiro, o príncipe que é o guarda de Israel, que é guerreiro, eles têm as potestades que estão abaixo do seu comando, que vão ministrar, olha só, a bênção, ministrar a cura, ministrar a salvação através de quem? De nós. Esses principados potestades, que têm essa hierarquia, eles queriam pregar o evangelho, era uma grande honra. Mas o próprio Deus falou: não, a minha criação, a minha imagem e semelhança, não física, imagem e semelhança moral. Eles vão pregar o evangelho. E uma coisa muito importante, dentro dessa sociedade, dessa hierarquia, tá, social, tanto no céu como na terra, temporal e atemporal, perfeito? Eles obedecem a um só Deus, perfeito? A um só superior. Dentro desse contexto todo, eles obedecem. Eles têm essa hierarquia em obediência. Então, todas as potestades superiores, tá? Ela vem de Deus. Que potestade, o que que é? É alguém que é delegado uma função de, ok, de liderar outra pessoa, ou um grupo, outra pessoa. Uma potestade é alguém que foi delegado uma função de líder, nesse sentido. E a sociedade, nossa sociedade pós-moderna também, nós como homens de Deus, e os anjos como homens de Deus, tem um negócio muito importante, meus irmãos, que é o livre-arbítrio. E nós, os anjos, tiveram livre-arbítrio para obedecer ou não. Tanto que um terço se rebeliou. Mas quem resolveu obedecer a Deus estão debaixo do plano divino através do tempo, para quando vier o juízo de Deus receber a salvação. Tanto os anjos, como que são cidadãos do céu, ok? Como os homens também, que são os crentes, os cristãos, os crentes, nós, os cristãos,
Nós somos cidadão dessa terra e cidadão do céu. Estamos com os pés nessa terra, ok? Mas a cabeça, nossa mente, nosso espírito está no céu, obedecendo o quê? As leis do homem, que o comentarista Josué Rodrigues vai falar, ok? As leis dessa sociedade pós-moderna, que rege uma sociedade, ok? Desde que essa lei esteja em conformidade com as leis de Deus. Por isso que é muito bom observar os nossos governantes, quem nós vamos votar, se estão em conformidade com o governo humano e o governo divino. Porque se não tiver em conformidade com criar leis que é desfavorável ao povo, que fere a palavra de Deus, os estatutos, as leis de Deus, os juízos de Deus, eu tenho que observar, e vou até falar assim, num linguajar lá do Nordeste, esse cabra, para ver se ele merece ser eleito por nós cristãos, que velamos pela ética, entendeu? Que velamos pelos princípios conjunto que norteia uma sociedade de ética, nós velamos por isso. Isso é nossa sociedade. A sociedade nossa é uma sociedade como nós se fosse, como fôssemos um cidadão do céu nesta terra, obedecendo o estatuto, as leis e os juízos de Deus. Essa é a minha introdução. Prometo ser breve, ok? Verdade aplicada. Vai falar assim nessa lição 10. Vai dizer assim a verdade aplicada, meus irmãos. A igreja, como uma instituição divina, que deve ser a luz e o sol de todas as dimensões da terra, na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. Eita, louvado é o nome do Senhor. Vamos mais além, nessa lição 10. Então, os objetivos centrais dessa lição, professores, antes de redarguir os tópicos e subtópicos, é assim, ó. Primeiro, ensinar, conscientizar e falar. Ensinar sobre o nosso papel diante das autoridades constituídas. Tá? Conscientizar sobre o nosso posicionamento diante da sociedade. Falar sobre o envolvimento em obras assistenciais. Perfeito. Ok? Me lembro, certa vez que eu servia lá no quartel do Corpo de Bombeiros, servi 8 anos lá no quartel central, e eu, no pernoite, no linguajar militar, eu saía para evangelizar. Passava no rancho, aquela comida toda ia ser jogada fora, no outro dia teria que fazer uma outra comida, um outro alimento, né? Um outro rancho. Eu ia lá, pegava um saco de arroz e um saco de frango, que era cortado em 4. Pegava, ia fardado com a farda de instrução, ia na Regente Feijó, Campo de Santana, Rua da Assembleia, com folheto no braço e a comida. Só não botava feijão, né? Para não misturar arroz e frango. E servia o alimento social, né? E depois o espiritual, a palavra de Deus. Fazia isso sozinho, porque os cristãos que estavam comigo, eles não, lá no quartel, serviam comigo, né? Os militares, falavam que é muito perigoso, mas nunca me aconteceu nada. Consegui tirar uma família da rua que morava há mais de 10 anos, Dona Elvia, seu Serafim, que era o nome deles, consegui ver onde que eles moravam, qual era a parentela deles, e cuidei 4 meses, comprando básico, as coisas que não perecem, leite em pó, sabão em pó para eles lavar a roupa, ok? Nessas minhas andanças. Depois, eu consegui um terreno, fiz uma casa, ressocializei eles. Aí nasceu, ela estava grávida, resumindo, e nasceu o João Batista, que hoje já está com a sua filhinha e mora na mesma casa onde nós construímos. Ressocializamos essa pessoa. Eles aceitaram Jesus, se converteram e foi por aí fora. Só para ter uma ideia, só um dos parâmetros para nós, em nosso meio social, onde vivemos, podemos fazer obras de Deus. Eu estava no quartel. No pernoite, eles iam dormir, os soldados, os meus companheiros de caserna. Eu ia para o campo missionário, para a evangelização, campo da evangelização social. Primeiro oferecia o social, ouvia muito, dava o que comia e depois a palavra de Deus.
Fazia assim, sempre fiz assim. Agora que eu parei um pouco, eu entrei na questão isso, do ensino cristão, do ensino religioso, dando palestra, conferência, eu parei, mas eu vou voltar novamente a fazer isso, como a nossa igreja faz, às sextas-feiras, sábado, faz obra social no Calçadão, faz na rodoviária de Campo Grande, é por aí. Nós devemos enganjar, voltar a fazer isso. Perfeito? A introdução, né? Diz assim, mas já fiz a introdução, mas tudo bem. A introdução do meu xará, que é o comentarista, tá? O pastor Josué Rodrigues. A presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência quanto às diversas esferas da vida em sociedade em ação coerente com a fé que professamos, pautadas nos princípios da palavra de Deus e na capacitação da direção do Espírito Santo para a glória de Deus. Bem acertadamente, nosso comentarista fez essa introdução. O tópico 1 vai falar sobre o papel social do cristão em sua participação, tá? Perpassa toda a história bíblica. A participação social do cristão perpassa através da história. Nós vimos, né, que John Wesley, ele pregava na frente das grandes metalúrgicas e Carlos Wesley no crescimento industrial para pregar a palavra de Deus, fazia uma obra social tremenda e vai por aí fora. Perfeito? Que é o papel do crente através dos tempos, ok? Na sociedade. A história bíblica vai falar que existiu. Jesus foi um exemplo disso, não é verdade? Foi o maior revolucionário que existiu na sua época. Ele apontava as injustiças sociais, falava assim: escribas, fariseus, raça de víboras, vocês dão dura serviço ao povo, mas não mexe um dedo para ajudar o povo. É assim, Jesus ele andava com os oprimidos, com os menos favorecidos, ok? Por quê? Porque ele via o âmago da pessoa, era um grande psicólogo, ele entrava no âmago e via a necessidade social da pessoa e apontava as injustiças sociais. E nós, como tipo de Cristo, professores, devemos apontar as injustiças sociais em nosso tempo, como fez James Hudson Taylor, como fez Martinho Lutero, Martin Luther King, John Wesley, Carlos Wesley, como fez o nosso saudoso pastor Carlos Malafaia, saudoso bispo Daniel Fonseca Malafaia, sempre apontando as injustiças sociais e protegendo o menos favorecido, ok? E também o nosso pastor, é a nossa pastora Aline, pastor Alessandro Malafaia e Aline Malafaia, que também vela muito por essa questão social, levando em conta que só no domingo nós recolhemos 1,1 tonelada de mantimento, isso todo mês. Para quê? Para a obra social, fora em seu âmbito, que o pastor Alessandro já ajuda muitas igrejas, até de fora. Perfeito? Conforme seu pai fazia. Vamos mais além, tá? Isso, o tópico 1 vai falar assim: a presença de homens e mulheres de Deus no contexto de participações sociais tem o início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira da decisão em prol da sociedade civil, com grande expressividade. Né? Expressivamente, essa expressividade ela foi grande através da história, ok? De homens e mulheres no contexto da sociedade civil, desde os primórdios da história. Toda autoridade, vou ter aqui, toda autoridade procede de Deus. Está em Romanos 13:1. Pois é quem estabelece os reis e os remove. Deus tem o controle de todo o universo.
e o governo de acordo com a sua vontade, soberania diretiva, toda a direção, ok? Toda a sua soberania. O principado está sobre os seus ombros. O principado está sobre seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Toda a direção. Ele é governador e legislador do universo e de todas as coisas. Vamos mais além, alunos, eu não falo nem alunos, acadêmicos, são professores da Assembleia de Deus de Campo Grande, da maior escola dominical do Brasil. Simplesmente isso. E a Assembleia de Deus, a qual nós pertencemos, é a maior força pentecostal do universo. Não sei o que falo, foram os especialistas que falaram. Perfeito, meus irmãos? Vamos mais além? Deixa eu puxar para cá. Subtópico 1.1, voltando aqui, vai dizer assim, ó. Subtópico 1.1. Deus é o Senhor também da ordem social. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Deus nos fez seres grégios e se relaciona diretamente conosco espiritualmente em várias maneiras, ok? Tanto que ele se relacionava com quem? Com o próprio primeiro homem, Adão. Ele se relacionava com o homem todos os dias na virada da tarde. Ele já tinha relacionamento. Deus, ele é um ser relacional, é um ser social, que gosta de comunhão, que gosta do partir do pão, que gosta da unidade. Sempre gostou. Por isso que ele cria a família, que é um projeto de Deus, uma instituição mais antiga, é a própria igreja. Por que ele cria a família? Que ele vê que Adão, não é bom que o homem viva só. Falei uma disjuntora, aquela que no grego é a administradora, aquela que vai administrar bem a casa, mas o provedor seria Adão. Aí já faz a primeira sociedade, é a família. É a primeira instituição mais antiga que a própria igreja. Aí ele vai falar no tópico 1.1, ok? O comentarista Josué Rodrigues. Tópico 1, 1.1. Este tema nos motiva a refletir profundamente sobre a maneira como essa fé e nos ensinamentos bíblicos nos inspira a ser agente de mudanças positivas na sociedade, encorajando-nos a ver além da política como única forma de ativismo, focando em uma capacitação consciente e responsável, que abrange diversas áreas da vida comunitária. Ao considerarmos exemplos bíblicos como José, Esté e Daniel, percebemos o valor de viver nossos princípios cristãos em todos os ambientes, incluindo o público, somente com a sociedade pós-moderna. Porque todos esses personagens, José, Esté e Daniel, eles foram um personagem no ambiente sociocultural, no ambiente público, tá? Fora da igreja, tá? Como Jesus fez, ok? Ele andava de aldeia em aldeia, apontando as instituições sociais, tá? E abraçando quem eram os menos favorecidos, curando, libertando, salvando e dando de comer, ok? Transformava 5 pães e 2 peixinhos em alimento para milhares de pessoas. Perfeito? Subtópico 1.2, já vamos direto. 1.2 diz assim, ó. Autoridades que ocupam posições civis elevadas
na Bíblia. Dentre os personagens que Deus chamou e que ocupam funções civis elevadas, podemos citar 4. José, governador do Egito; Davi, o maior rei conquistador de Israel; Esté, a rainha da Pérsia; e Daniel, o jovem governador da Babilônia. Vamos lidar com esse tópico 1.2. Subtópico, desculpa. É um subtópico, professores, do tópico 1. 1.2, que vai falar assim, ó. 1.1, acabei de falar. Ponto 2, que é o pastor Abner Ferreira, que é o nosso bispo. Ele vai citar esse assunto, um assunto altamente espiritual, da editora Betel. Citando personagem bíblico, enfatizou exemplo de Mardoqueu no livro de Esté, pontuando os seguintes aspectos. Primeiro, educou bem a sua filha adotiva e a preparou para se sair com proveito em qualquer situação e para reconhecer e aproveitar uma oportunidade. 2. Um homem profundamente comprometido com seu povo e estava atento aos problemas dele a ponto para ajudar a solucioná-los. 3. Ele tinha uma profunda consciência de seus deveres políticos, como para com a cidade em que vivia. Tem um grau de lealdade devido às autoridades. É o grau a qual ele se posicionava, tá, em lealdade às autoridades vigentes. 4. Era um político completo. E político? Mas como é que a política ela não combina com o cristão? Que muitos falam, é falta de conhecimento. Todo conhecimento ele vai trazer esclarecimento. Todo conhecimento nos traz esclarecimentos, meus irmãos, acerca disso. Estou ajeitando aqui um pouquinho a câmera. Todo conhecimento traz esclarecimento. Porque o que é política? É a arte de governar bem um Estado, é a arte de governar bem um país, de criar leis favoráveis ao povo. Política é bom. Politicagem é que não presta. Mas a política, se for bem exercida, conforme Mardoqueu, Esté, José exerceram, ok? A política ela é favorável ao povo, desde que seja exercida com equidade e justiça, segundo os meus princípios? Não, segundo os princípios de Deus, o estatuto, as leis, os juízos de Deus. Aí vai ser exercida a política em sua sociedade, ok? Vigente, em sua sociedade vigente, com equidade e com justiça. Pulando mais um pouquinho aqui. Tópico 1.3, subtópico 1.3, vai dizer assim, ó, o Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz em lume a ideia de Estado como a instituição da monarquia no Antigo Testamento. No século XI e século VI a.C., conforme a narrativa bíblica, o juiz Samuel recebeu dos cidadãos, dos anciões do povo, e o pedido de que desse um rei para Israel, assim como as demais nações. Aí eles pediram, só que nós tínhamos um rei, eles tinham um rei, aquela sociedade, Israel, era uma teocracia. Quem governava sobre a única nação que era governada teocraticamente era Israel. Deus governando. Mas eles preferiram um governo humano, se lascaram. Perfeito? Nós somos cidadãos do céu, sim, e cidadãos dessa terra. Temos que obedecer às autoridades constituídas. E obedecemos, oramos por ela, por essa sociedade, desde que as leis que vão ser tomadas, meus irmãos, ok? Lá no Congresso, no Planalto, no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, desde que essa lei não fira os estatutos, as leis de Deus, os juízos de Deus, a ética bíblica, as leis bíblicas, desde que não fira, ok? Por exemplo, ideologia de gênero.
vai ferir o estatuto, a lei de Deus. Uma lei criada para favorecer a família, para dar emprego ou para dar uma bolsa de alimentação para o menos necessitado, os excluídos. Aí, sim, isso é pautável perante a Bíblia, porque Jesus fez isso, dava o que comer para aquela sociedade, entendia que a sociedade vigente em seu tempo. E nós, como os tipos de Cristo, precisamos entender a sociedade pós-moderna e a sociedade vigente em nosso tempo, até mesmo a igreja pós-moderna, compreender todos os artigos com respaldo bíblico. Ok? Perfeito. Vamos lá. 1.3. Vai falar assim. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. O bispo Abner Ferreira, nosso bispo, vai falar assim: o dever cristão de exercitar a cidadania, tá? Nessa lição 4, 2004. Olha só que garimpo escolhido, né? Achado. A expressão sujeitai-vos não implica em obediência cega às autoridades, mas consciência à luz da fé cristã. Está em Atos 4, 19. Deus instituiu e ordenou aos governos para garantir a ordem e a justiça na sociedade. Porém, se tais governos deixarem de exercer a sua devida função e passarem a agir no sentido contrário à palavra de Deus, o cristão deverá obedecer a Deus e não mais aos homens. Se tal lei, ok, que foi levantada, tal pauta foi levantada para ferir a família, você não deve aceitar. Tal lei ela foi levantada para ferir a sociedade, para ferir a palavra de Deus, para ferir os estatutos, as leis de Deus e os juízos de Deus, você deve observar, ok? Qual é o tipo de parlamentar que você está colocando como cristão naquele lugar, porque você é um cidadão desta terra, mas também um cidadão do céu. O teu nome está escrito no livro da vida. Parece até que meu dente, desculpe, meus irmãos. Tá, mas é por conta lá de trás da luminosidade. Eu tenho que melhorar a luminosidade aqui, no meu estúdio aqui. Só isso, tá? Mas meus dentes estão bons. É letra lá atrás, tá? Perfeito. Ok? Nesse sentido. Perfeito, professores acadêmicos? É isso que precisamos passar para o nosso corpo discente, tá? Corpo docente. Que eles vão perguntar essa questão. Então, é um bom aprofundar um pouquinho mais o que está por detrás da lição, não fugindo da lição, tá? Porque o comentarista não sou eu. O comentarista é meu xará, o pastor Josué Rodrigues, um homem de Deus formado, acadêmico e tudo isso. Eu estou engateando agora. Isso. Ele vai fazer isso, se conscientizar. Ok? Aí vamos no tópico em 1.3 também aqui. Vou pular um pouquinho. Tópico 2. Tópico 2. Vai falar princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. Os princípios que norteiam a Bíblia, eita, tá? Que norteiam a Bíblia. São os estatutos, as leis de Deus, os princípios de Deus, ok? A ética cristã, a ética ministerial que norteiam a Bíblia. Você vai observar, não vai falar ética cristã, a Bíblia não vai dizer sobre essa palavra semanticamente. Ética cristã, ética ministerial. Não, mas a ética cristã e ética ministerial está lá inserido na Bíblia. Você vai ver em Provérbios, nas cartas paulinas, que você vai ver ética cristã e ética ministerial. E os princípios divinos e a sua aplicação na sociedade, os princípios de Deus, ok? Os atributos de Deus. Sim, Deus é um Deus santo, em santidade, é divino. Ele é rei, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E cria o homem à sua imagem e semelhança, mas não é semelhança física. Ah, você tem a cara de Deus, não. É semelhança moral, que norteia os princípios de Deus. Você é um tipo de Deus para aplicar nessa sociedade, ok?
a semelhança moral de Deus, que é, ok? Que são os princípios, a ética, um Deus santo, a santidade aplicar nessa sociedade, um Deus soberano, que é o atributo só dele, mas você aplicar a soberania de Deus, dizer que só existe um Deus para essa sociedade, aplicar, tá, os princípios que norteiam a palavra de Deus para essa sociedade, ok? Servir como pedagogo, a Bíblia servir como pedagogo, ou pai-dagogo no antigo, né? No mundo antigo, para essa sociedade de ensino. É bem assim, porque as igrejas neopentecostais, pentecostais de nós, do pentecostalismo clássico, ok? Temos estruturas, alicerces, tá? Na administração eclesiástica, na ética cristã, na ética ministerial, em todos os seus artelhos na administração eclesiástica também. Por quê? Porque nós observamos a forma de governo da Igreja Apostólica e observando os princípios que norteiam a palavra de Deus e aplicamos em nossa igreja pós-moderna, dentro dos artelhos da igreja. Tá? Os princípios de um homem, não um princípio de um Deus, um princípio de uma Bíblia, não de uma meia-verdade, mas de uma verdade absoluta. A igreja criou alicerces. A igreja forte é aquela que observa a igreja, a forma de governo da igreja apostólica, como Paulo dirigia a igreja, administrava a igreja, a forma de governo, levantava os seus obreiros, como Paulo ensinava, porque tinha teologia pura. Paulo ensinava teologia, sabe? É verdade. Levantou os primeiros presbíteros, que são os puros anciões da igreja. Ele conduziu administrativamente a igreja com tesoureiro, com tudo isso. A igreja ficou o quê? Né? Ficou com alicerce forte e observando sempre os princípios que norteiam a palavra de Deus e aplicava para aquela sociedade. A igreja cresceu, se fortaleceu até os dias de hoje. Isso. Vamos no 2.1, diz assim. Vou correr um pouco, meus irmãos, eu estou com... já tem que terminar. Isso. Por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos dar de ombros para a realidade de participação da sociedade civil, pois somos chamados para ser sal e luz. Por isso, devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. É verdade. Pulando aqui, pulando não. Tópico, isso. 2.1. Tópico 2.1 vai dizer assim: como cidadão deste mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Num cenário em que a maioria dos eleitores declaram que a religião é muito importante em sua vida, metade desses acredita que, na hora, tá, de fazer leis, os representantes devem levar em conta o que dizem as tradições religiosas. 2.1. Vamos passar para lá. 2.1. Ainda redarguindo. Tá? Nosso comentarista Josué, pastor Josué Rodrigues, ele vai falar assim: a participação social é algo extremamente necessário na igreja e deve ser fundamentada em princípios bíblicos. Ainda bota lá, ponto. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias sobre a ética cristã, acabei de falar, escolhendo pessoas que se norteiam por nossos princípios e os bons costumes. Está embasado em Isaías, tá? E Êxodo. Perfeito? Subtópico 2.2. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. A omissão dos cristãos não corresponde aos princípios bíblicos, nem à expectativa de Deus. A omissão, segundo a Bíblia, é pecado. Perfeito? Se Jesus ele apontou as injustiças sociais no seu tempo, ok?
Escribas e fariseus, raça de víboras. Ainda falou assim: vocês dão duro serviço ao povo, mas não mexe um dedo para ajudar o povo. Jesus ele foi um revolucionário e apontou as injustiças sociais em sua sociedade, em seu tempo. E para nós sermos um tipo de Cristo, devemos apontar as injustiças sociais em nosso tempo. Não ficar escondido. Ah, isso não é comigo, eu estou bem, a sociedade está aqui, tem um mendigo na frente da minha casa, a sociedade está sendo promíscua. Por que a sociedade está sendo promíscua? Por que a sociedade está sendo corrompida? Porque você, cristão, a culpa é nossa, não estamos orando, não estamos fazendo nosso papel perante Deus e perante a sociedade, perante o governo temporal e principalmente perante o governo atemporal, que é o reino de Deus. Você é um cidadão do céu, você não está cumprindo seu papel. Porque John Wesley e Carlos Wesley mudaram toda a questão social, política, religiosa da Inglaterra promíscua, ou seja, corrupta e promíscua, a Inglaterra, que era antes tá, do crescimento industrial, de John Wesley, Carlos Wesley pregar nas frentes das grandes metalúrgicas, ok? A Inglaterra era promíscua, mas fizeram um simpósio da Inglaterra antes e depois de Carlos Wesley e John Wesley. Resumindo, a Inglaterra antes de John Wesley e Carlos Wesley botaram a sua tese. Psicólogo, antropólogos, sociólogo, psicólogo, psicologia da religião, sociologia da religião, sociólogos, teólogos, foram unânimes dizer que a Inglaterra era promíscua. Cada viela tinha os seus bêbados, os seus boêmios, a prostituição, a corrupção adornava a Inglaterra. Mas depois da pregação da palavra de John Wesley, Carlos Wesley, da palavra de Deus, na frente das grandes metalúrgicas no crescimento industrial, a Inglaterra passou a ser a maior vertente econômica do eixo europeu. Por conta de quê? Por conta da palavra. E se a tua sociedade, seu bairro, a tua cidade está passando por corrupção, por prostituição, por devassidão, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é nossa. Isso, vamos correr um pouquinho aqui, meus irmãos. Perfeito. Isso. Tópico. Isso. Subtópico. No tópico 2, tópico 2.2. Tópico 2.2. Vamos lá? Isso. Tópico 2.1. Tópico 2.2. Quando há participação do povo de Deus em várias funções do Estado, há progresso surpreendente para a glória de Deus. Ao longo da história cristã, são notáveis as vitórias que o povo de Deus conquistou através do engajamento político. Por exemplo, o envolvimento cristão no Estado proibiu a queima viva da viúva na Índia, 1829. Acabou com a escravidão do Império Britânico, 1840. Impediu a discriminação das mulheres na China. Isso. Proibiu a segregação racial nos Estados Unidos. Ok? Inclusive, a segregação racial nos Estados Unidos foi por conta do pastor batista Martin Luther King, o primeiro cidadão negro a se formar em direito nas grandes universidades que era fechada para negros. E por conta das suas incursões de aplicar a palavra de Deus, de aplicar as injustiças sociais em seu tempo, utilizando a palavra de Deus, ele foi morto, sim. Verdade. Mas depois da sua morte, ele mudou todas as leis civis norte-americanas por conta da sua pregação de apontar injustiças sociais. Ele foi um tipo de crítico, foi morto, mas deixou o seu legado. Mudou todas as leis civis em favor da sociedade dos negros naquela sociedade dos Estados Unidos. Perfeito, meus irmãos? É assim que faz. Deixa eu pular mais um pouquinho aqui, vou direto no tópico. Isso. 2.3. Ok? Vai dar assim. Provérbios
31:18 enfatiza a importância da liderança justa e a responsabilidade dos governantes em defender os desfavorecidos. Instruindo por sua mãe, ok? Instruído pela sua mãe, o rei é chamado a ser a voz dos que não têm voz, um eco do compromisso com a justiça social fundamentalmente, profundamente, enraizado nas tradições proféticas de Israel. Este versículo transcende seu contexto histórico, servindo como um lembrete atemporal, através do tempo, de que a verdadeira liderança envolve compaixão, advocacia, defender direito de defesa pelos vulneráveis e a construção de uma sociedade onde prevalece a equidade e a dignidade para todos. Vamos no tópico, tópico 3. Eu estou quase finalizando aqui. Diz assim, o tópico 3. Chamado da igreja para as obras sociais. O chamado da igreja para as obras sociais. Que vai, nos seus subtópicos, vai dizer assim. Primeiro, a demonstração bíblica. 3.2. Subtópico 3.2. Como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo. 3.3. Obras sociais como fator de crescimento da igreja. No tópico 3, vai falar assim, ó, tópico 3. Ok. Tópico 3 da lição 10. Diz assim, a generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais. Jesus nos chamou para ajudar os pobres em suas necessidades. A igreja deve demonstrar seu amor ao próximo através de obras sociais. Não é só pregar a palavra, é levar, ok? Também a obra social, sentir a dor, levar alimento, levar o que vestir. Jesus me falou nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, que estão em conformidade no contexto literário. O que está escrito em um dá embasamento no outro. Ele mesmo falou, era nu e não me vestiste. Estava com fome e não deste de comer. Estava preso e não vieste me visitar. Não é só ir para a igreja e se assentar no banco, não. Eu não vou garantir. Nenhum pastor vai garantir que você vai ter salvação só se assentar no banco. Eu não garanto. Pode ser que você tenha. Nós não garantimos. Mas quando você faz obra social, ama o teu próximo e faz obra social de fato, isso te garante uma salvação. Sabe por quê? Porque está no fruto do Espírito. Os dons espirituais, ele não garante salvação. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, de nada disso bastaria. Mas quando você utiliza os frutos do Espírito, isso te dá salvação, te garante salvação. Porque quando você utiliza o fruto do Espírito, a bondade, a benignidade, a justiça, a mansidão, domínio próprio, e principalmente o maior dos frutos, o maior dos dons é o amor. E amar está na sua totalidade. Não é só dizer eu te amo, não. É na sua totalidade, como Jesus fez, amor de fato. Curou, salvou, libertou, deu de comer, apontou as injustiças sociais no seu tempo. É ser um tipo de Cristo. Perfeito. Isso até me sensibiliza, meus irmãos, nessa questão. Isso também, acadêmicos, professores da classe Maravilha de Sião. É para mim, ok? E deixa a primeira palavra-chave, generosidade. É a primeira palavra-chave. Tá? Grava bem, generosidade é a primeira palavra-chave, professor. E já vou partir, já para o final, já encaixando também as outras palavras-chave, as outras duas palavras-chave. Ok? Porque obriga o professor a assistir, ou seja, a honrar o nosso trabalho. Também como professor que sou igual a vocês, igual os senhores. Perfeito? Obriga você a participar da aula participativa, ter generosidade. A outra também é outra palavra-chave. Já vou colocar aqui. Admoestação. Tá? Generosidade e admoestação. Duas palavras-chave já para nós já começarmos a terminar
essa lição. Ok? Primeira, a generosidade. Segunda, a admoestação. Ah, por que colocou no final? Deus sabe por quê. A admoestação é tópico, subtópico do tópico 3, subtópico 3.1. Admoestação bíblica. O capítulo 58 de Isaías, quando colocado em prática, atrairá vidas às igrejas, tornando-as verdadeiros condutores da graça divina através da ação humanitária. Todavia, para que se possa compreender melhor a missão que a igreja possui com relação às obras sociais, vamos entender o conselho divino retratado no livro do referido profeta, Isaías 58, 5 a 11. A igreja deve fazer as obras sociais à semelhança do exemplo deixado por Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada está cheia de mensagens que estimulam o crente fiel a trabalhar em favor dos menos favorecidos. Tiago 12, 15. Ok? Perfeito. Subtópico 3.2. Subtópico 3.3. Vai dizer assim: vemos em Atos 4, a igreja apostólica procurava atender o ser humano em sua totalidade. É um exemplo de comprometimento com o anúncio da palavra de Deus, mas também de consciência quanto à responsabilidade social. O Pacto Lausanne, no Congresso Mundial dos Evangelhos, ocorrido em 1974, na Suíça, produziu um documento designado o Compromisso de Lausanne, que no quinto item, tá? O inciso, o item, tá? Destaca a responsabilidade social cristã. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. E já deixo logo a terceira palavra-chave: responsabilidade. Ainda vou colocar, tá? Responsabilidade social. São duas palavras juntas, tá? Porque para dar ênfase a essa lição, a terceira palavra-chave, ok? É responsabilidade social. Perfeitos, irmãos? Já estamos para terminar. Conclusão. Vai falar assim, o comentarista nessa conclusão. A igreja é instituição divina na terra. Tal verdade resulta em responsabilidade em todas as áreas da vida debaixo do sol, inclusive social. Afinal, o próprio Jesus Cristo disse que os seus discípulos são luz e sal neste mundo. Que o Espírito Santo nos capacite e direcione em todo o tempo para que as nossas ações contribuam para o bem da sociedade e o testemunho cristão para a glória de Deus. Muito obrigado, acadêmicos da classe Maravilha de Sião, professores e professores, por ter me aturado até agora. E obrigado pela oportunidade que o pastor, já agradeço de antemão, nosso pastor Alessandro Malafaia, nossa pastora Aline Malafaia, e o nosso diretor de Educação Cristã, o doutor Gesiel de Menezes Cruz, nos concederam. E vocês também, professores e professores, professoras e professores acadêmicos da classe Maravilha de Sião, nos concedeu. Que Deus possa abençoar grandemente a vida ministerial de cada um dos irmãos, que por essa semana
ok? No cotidiano dessa semana, bênçãos espirituais, bênçãos físicas, materiais, bênçãos financeiras possam pairar sobre a vida de cada família, de cada professor aqui representado e professora. Que Deus possa abençoar sempre. Tem uma boa lição, uma boa arguição, ok? Uma boa didática no próximo dia 8, com essa lição 10 maravilhosa, que tem como comentarista o pastor Josué Rodrigues. Deus possa abençoar grandemente a todos. Fique com Deus.